Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com e vamos jogar agora nesse exato momento contra um jogador americano novamente. Vamos fazer a análise aqui dessa partida. O jogador se chama Bunzi Hammer 1725 de rating e vamos aqui para a partida que começa com E4. Estamos jogando agora de brancas. O jogador faz um E6 tentando a defesa francesa e eu faço um D4 na posição com a ideia de fazer cavalo D2 e fazer a variação de Tahashi, né? E aqui o jogador faz um C5, tentando abrir de uma forma diferente, é a franco-siciliana, um pouquinho diferente. Eu não sou muito fã dessa defesa com as pretas, eu acho meio ruim, né? E aqui eu simplesmente avanço meu peão para D5, para tentar dar um jeito de contra-atacar esse ataque no centro, dar um jeito de tentar pegar alguma iniciativa, né? E aqui o jogador fez um E5 na posição, né, nesse momento aqui começa a ficar um pouco complicado, né, que se eu não me engano é chamado de Benoni isso daqui, eu já não tenho absoluta certeza, é uma posição que é existente, dizem que é até interessante, mas eu não sou muito fã, e aqui eu resolvi fazer um jogo um pouco mais arriscado e avançar o peão para D6, né, a ideia de pressionar aqui, não deixar o bispo sair, pressionar aqui de alguma forma, né, sempre dar um trabalho aqui nessa posição, e simplesmente o jogador lançou, né, a dama dele em B6 para tentar contra-atacar o meu peão. Isso daí tá tranquilo, até aqui é um lance possível de se jogar, só que fica aquele jogo muito caótico, né? E nessa posição eu fiz meu cavalo F3 e o jogador tomou o peão. Aqui você deve estar pensando assim, pô, tomou o peão central, mas e aí? Cara, a vantagem disso aqui para as brancas é que esse bispo ele é bloqueado por esses dois peões e ao mesmo tempo vai ficar de dificuldade para fazer o D5 na posição, que é o libertador para o bispo, né? Sem falar que a dama dele também prende. Então existe isso aqui, é posicional, isso aqui existe esse tipo de posição, né? No tabuleiro. Eu perco um peão, mas eu tenho vantagem posicional, entendeu? De poder liberar minhas peças com facilidade, fazer o roque com tranquilidade. Já ele tem dificuldade de liberar bispo, de liberar as peças dele. Então isso existe, mas né, é uma vantagem que a gente chama de vantagem rápida, né? É uma vantagem que ela pode acabar em algum momento se você não fizer os melhores lances possível, não conseguir desenvolver alguma coisa. É como se fosse um gambito, né? Você gambita um peão para você ter uma certa vantagem posicional e tentar desenrolar em cima disso pro jogador errar, né? Mas tem que sempre tomar cuidado que se você não fizer os melhores lances possível, pode acabar complicando para você. E detalhe muito interessante, jogadores que gostam de gambito, fã de gambito do rei, gambito da dama, gambito dinamarquês, português, esses gambitos aí muito maluco, minha recomendação é que você seja muito bom em tática, se você gostar de jogar gambitos. Seja muito bom em tática, porque é muito essencial, certo? Então aqui eu fiz meu cavalo C3, né, tentando desenvolver. O jogador fez cavalo F6, tentando fazer o roque mais rápido possível. E eu já comecei a atacar a posição de alguma forma, né? Que a ideia era já tomar aqui e abrir o roque dele, né? Então ele tem que já dar um jeito nisso. Então meu bispo G5 pode dar problemas para ele, certo? E aqui você deve estar pensando assim, caraca, essa tomada aqui foi proposital? Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, um pouco, nem tanto, vamos dizer dessa forma, né? Porque essa tomada abre muitos impulsos ruins. Por exemplo, eu não posso tomar aqui, porque aqui eu levo um cheque na cara, né? E a posição acabou, né? Que, primeiro, se eu defender com a dama, já vai cair minha torre. É a primeira coisa. Então aqui eu já tô perdendo duas peças, certo? Uma outra coisa que pode acontecer aqui nessa posição é eu tentar defender o cavalo, tá caindo a minha torre direto. Então, aqui já tá ruim, entende? Só que a ideia, né, desse bispo G5 aqui é realmente deixar o jogo caótico. Essa é a ideia. Por quê? Porque eu já fiz um gambito do peão aqui nessa posição, entendeu? Então o jogo tem que ficar caótico, tem que ser muito tático. Essa é a ideia dos gambitos, o jogo ser caótico, o jogo ser tático demais, entendeu? O jogo ficar nesse vai e vem muito perigoso. E esse peão ele é muito envenenado. Só que nessa posição eu cometi um erro grave. E qual que era o erro grave aqui? Eu joguei H4. Cavalo A4 na posição, foi um vacilo meu aqui da vantagem de essas negras, né? Por exemplo, aqui ele fala que dama capturar em B4 já começa a dar problemas pra mim, né? Dama cheque, né? Em B4 já dá problemas pra mim porque ele toma meu cavalo na sequência, né? Não tem como meu cavalo voltar pra proteger, que senão cai o cavalo inteiro. Então aqui, na verdade, já era pra mim ter perdido a partida, certo? Eu cometi esse erro besta, né? Que eu nem tinha percebido, né? E na verdade é porque fazia tanto tempo que eu não jogava essa abertura, né? Jogava esse estilo aqui de agressão, que na verdade geralmente no meu elo, no meu nível, os jogadores não tomam, né, o peão aqui. Então, tipo, tinha até esquecido, né? O lance certo aqui nessa posição é cavalo em B5. Esse
é o lance correto, que eu não enxerguei, eu acabei vacilando, cometendo um gafe besta ali, né, só que esse seria o lance certo aqui na posição. Por quê? Esse lance eu ataco aqui dando cheque, e detalhe, mesmo que ele tire o bispo pra cá, ele tá levando duplo, entende? Na posição, caindo uma torre inteira aqui, e aqui o jogo já tá totalmente andado pra mim, não tem muito o que fazer. Por exemplo, vamos supor que ele tá tentando defender de alguma forma essa posição. Como é que ele poderia supostamente defender? Por exemplo, um cheque aqui, com a ideia de tentar defender. Eu não poderia voltar esse bispo aqui, não faz nem sentido eu fazer isso. Voltar esse bispo, eu não tô mais atacando a posição, não é algo muito bom, porque ele tem muitas formas de defender. Por exemplo, se eu volto o bispo, eu já tô levando um cheque aqui, já começa a complicar muito a minha posição, então não tem como eu defender com o bispo, certo? O correto aqui é cavalo nessa posição. Por quê? Aqui ainda tá atacado e tá levando duplo do mesmo jeito, não tem muita defesa. Não tem como ele jogar aqui para defender, porque cavalo toma a posição, certo? Ele também não pode jogar nessa posição para tentar defender o duplo, porque tá caindo o bispo inteiro aqui, dando cheque, entendeu? Então nessa posição ele já tá fadado ao fracasso. Certo? Ele também não pode tomar o peão aqui, porque senão cai aqui na posição. O lance correto aqui para as peças negras é nenhum. Aqui já não tem mais o que ser feito aqui nessa posição, já acabou a posição para ele aqui, entende? O computador fala que nessa posição aqui, as peças brancas, né, as peças negras têm bispo E7, né, que seria a melhor posição, bispo E7 aqui, entregando duplo, né? Mas de qualquer jeito a posição já tá ruída, né? Já tá ruim aqui pra ele. Então é uma linha que eu acabei deixando passar, vacilo meu, mas até aí tá tranquilo, dá pra jogar, é jogável ainda, né? Vamos dizer dessa forma. E aqui ele deixou passar também essa linha de tomar aqui, ele não fez isso, ele não viu esse tático, ele atacou meu cavalo aqui, né? Dessa forma. E se ele tivesse dado cheque aqui, eu teria perdido um cavalo inteiro na posição. Então ele jogou dama A3 aqui, atacando meu cavalo, e eu simplesmente tomei o bispo dele, entrei novamente nessa linha esquisita, né, de tomar o bispo, e aqui a posição dele já tá ruída, não tem mais o que o jogador fazer. Ele captura o meu cavalo aqui na posição em A4, né, parece bom até, você fala, pô, beleza, né, ele perdeu o bispo, mas ele recuperou a peça capturando o meu cavalo. Porém, aqui ele tá levando uma sequência de praticamente destruição da partida inteira dele, que ele leva um cheque muito frio aqui, né. Eu capturo em E5 na posição, ele tem que tirar o rei para esta posição que é F8, só que aqui ele tá levando um outro cheque bruto aqui na posição, né, que é o cheque em C5, caindo o bispo dele aqui na posição, né. Por exemplo, ele vai ter que jogar aqui, e vai cair um bispo inteiro. Nessa já tá caindo torre lá embaixo também. Então aqui acabou a partida, né? Não tem mais o que o jogador fazer. Porém, você deve estar pensando assim, pô, mas ao invés dele jogar aqui, por que ele não joga aqui pra defender o bispo dele? Não vai ter nem cheque aqui de novo. Por quê? Porque aqui ele leva cheque aqui, ó. Nessa posição, captura o cavalo dando cheque. E se ele tomar aqui, ele vai levar um duplo muito forte, cheque e atacando torre ao mesmo tempo. A movimentação cai a torre inteira, de qualquer jeito a posição tá ruída, né? Isso acaba sendo bizarro, né? Um lance acaba destruindo toda a posição do jogador, né? Então vamos continuar aqui com o que aconteceu. Ele jogou o rei dele em F8, e aqui eu dei o cheque em C5. Aqui ele já viu que acabou tudo, ele sobe o peão em D6 e eu capturo o bispo dele em C8 dando cheque. Ele tira o cavalo para tentar proteger, e aqui já não tem mais o que fazer, né? Vou continuar até rápido aqui para vocês verem como desenrola o jogo. Ó, mais uma peça, troco as damas, desenrola a posição, e aqui não tem mais o que o jogador fazer. Eu tô muito na frente com uma peça a mais, meu roque feito, peões já podem subir, aqui o jogo tá tranquilo. O jogo desenrola com ele tentando fazer alguma coisa. Aqui, basicamente, o que vocês têm que fazer aqui é não cometer gafes. Vocês têm alguma peça a mais, joga pra ganhar, não ache que o jogo já tá totalmente ganho. Teoricamente o jogo tá ganho, mas você é um ser humano, você não é um robô. O que isso quer dizer? Que você ainda pode errar. Se você já achar que o jogo tá ganho, é um grave erro. No livro Xadrez Vitorioso, Yasser Seirawan, que é um grande mestre, ele fala sobre isso. Ele fala assim, cara, tá com o jogo totalmente ganho, teoricamente? Tá, beleza. Tá com uma peça a mais? Tá, beleza. Não relaxa. Porque o xadrez tem muito essa de você relaxar, e quando você relaxa, você entrega a partida. Isso acontece demais. Então, cara, tá ganho, literalmente ganha mesmo, não dê chances pro seu adversário. Não dê chances pra ele desenvolver peça, ganha logo. Entende? Aí ele solta, né, torre D8, eu solto minha torre B2, B7 quer dizer. Ele coloca D7 aqui, a torre cobrindo o cheque, né, eu troco as torres, aqui eu só troco as peças. Pego mais um peãozinho ali, jogo a minha torre em B1, ele joga a torre dele tentando atacar meu bispo lá em A8, aqui eu jogo meu bispo atacando o cavalo, e aí vamos jogando o jogo aqui de forma rápida, tranquila, mas bem equilibrado, sem erro, troco aqui, ó, viu, forcei mais uma troca aqui. Ó como fica clean quando você vai trocando as peças de boa. Movimentação clara. E aqui ele vai abandonar a partida.
nessa posição quando ele entrega a torre aqui, né? Do nada entregou torre. E aqui simplesmente acaba o jogo. Cara, é isso. Tome muito cuidado, né, com partidas caóticas, né, que vocês viram. Sempre fiquem alerta, né, com essas posições que é bem complexas e difícil. Não sai tomando peão de forma aleatória, calcula um pouquinho, gasta 4, 5 minutos às vezes. 4, 5 minutos é muito, mas gasta uns 2 minutinhos para você entender a posição, certo? Porque senão você pode acabar perdendo na abertura. Eu mesmo poderia ter perdido, entendeu? Porque não vi o lance lá, vacilei, né, por tanto tempo não entrar nessa posição, nessa variação. Poderia ter perdido também, né, o jogador não enxergou. Mas faz parte, xadrez é assim, somos seres humanos jogando contra seres humanos. Eu não sou nenhum GM, nem o jogador que está me enfrentando é um GM, somos jogadores casuais, somos jogadores que trabalhamos em empregos normais, temos nossa vida cotidiana normal e xadrez é um hobby pra gente. É normal não ver esses lances, é normal, entendeu? O que não seria normal um GM não ver um lance desse, entendeu? Um GM, um cara que ganha dinheiro pra jogar xadrez. A vida do cara é jogar xadrez, entendeu? É diferente, né? Nós meros mortais aqui que estamos jogando xadrez por diversão, por prazer, porque gostamos do jogo. É um hobby pra gente, tem que ser divertido. Quando o xadrez passa de diversão pra algo chato, algo que te deixa estressado, algo que não é gostoso, já não é mais bom pra você, já não é mais bom pra sua saúde, entendeu? Quando o xadrez é divertido, aí fica cada vez melhor. Entendam isso e coloquem esse conceito na cabeça de vocês. Xadrez tem que ser algo divertido e não algo que vai te deixar bravo, triste, irritado, certo? Tamo junto aí, agradeço os novos seguidores aí do canal, se inscrevam aí no canal, né, põe aquele comentário se você viu algum lance que eu não enxerguei, alguma posição ou algo assim. Se você quer que eu faça algum vídeo específico sobre alguma abertura, algum jogador em específico, algo assim. E é isso, cara. Agradeço a você que tá assistindo. Tamo junto, dá aquele like pra fortalecer, divulga, se inscreva. E é nóis. Partiu próxima partida.